Olá, sou Marcelo Castro, mentor do projeto Pense Digital e Inove. Hoje eu vou falar sobre os 4 pilares de um negócio sustentável com possibilidades de sucesso nessa nova era. Nessa nova era que eu reputo ela como uma era pós-digital. Por que pós-digital? Porque é uma era que tudo já é digital, então ele está a posteriori, ele vem depois, já na combinação do que a gente chama do figital, a combinação do físico com o digital. E depois eu vou dar vários exemplos, mas agora, especificamente, eu queria compartilhar com você uma visão. Empreender hoje não significa mais necessariamente ter uma boa ideia ou criar algo especificamente, um produto, um serviço especificamente ali, de forma a tangibilizar aquele produto, aquele serviço. Pode ser também uma conexão de pessoas, de ideias, fomentar negócios, impulsionar, criar insights. Isso hoje é empreender na era pós-digital. Desta forma, pensar digital é muito mais importante do que propriamente dito ser um bom estrategista. Acho que a estratégia vem melhor quando você consegue pensar de maneira clara, organizar os pensamentos e criar um mapa mental. Hoje esse mundo da IA, esse novo mundo, né, digital, pós-digital, após a chegada da IA, ele vai exigir da gente muito mais uma capacidade de interação com a tecnologia. Eu vou dividir uma análise do século XX e do século XXI, ambos, em 2 partes. O século XX, eu vou fragmentar ele, eu vou dividir antes da internet e depois da internet. Então, começo do século XX, em 1900, onde a gente teve ali, inclusive, um dos séculos mais violentos da história humana. Tivemos 2 guerras mundiais, diversas guerras regionais, mas foi também uma era do maior desenvolvimento tecnológico da história humana. Tecnológico, não científico. Onde a gente transformou a ciência em materiais, equipamentos, etc. Né? Foi a 3ª e a 4ª e a 5ª onda de inovação. Você sabe o que é uma onda de inovação? Nós vamos apresentar um slide aqui que vai mostrar para você a 1ª, 2ª, 3ª. Nós estamos hoje o que a gente considera a 6ª onda de inovação. Há quem diga aí que nós já estamos indo para a 7ª, mas eu vou trabalhar aqui com 6 ondas de inovação. Então, dentro aí dessa parte do século XX, a partir de 1900, nós tivemos a 3ª, 4ª, 5ª onda de inovação, onde surgiu aí o uso, a aplicação da eletricidade, da química, do automóvel, da aviação, dos aviões, dos eletrônicos. E aí, vindo, né, até por aí, perto aí da década de 90, quando foi disponibilizada, teve a chegada, vamos dizer assim, de uso abrangente e comercial da internet, ali no caso do Brasil em 1995, você sabia que a internet no Brasil foi colocada à disposição comercialmente para o público em 1º de maio de 1995? Uma informação interessante. A partir desse momento, eu considero que a gente entrou numa era. Qual era a era anterior? Eu reputo que era a era do descobrimento e das invenções tecnológicas. Não dos descobrimentos científicos, mas dos descobrimentos tecnológicos, das transformações do conhecimento científico em ferramentas, como o automóvel, a locomotiva, os aviões e assim por diante, né? Energia nuclear, coisas desse tipo. Então essa foi a era do descobrimento, a era da invenção tecnológica. Quando a gente entra na era da internet em 1995, vamos assim mais ou menos delimitar por aí, eu reputo que a gente entrou na época do aprender. Porque a gente tinha aqui então, com o conhecimento adquirido, com as ferramentas, né, existentes, a gente teve que começar a coabitar ou interagir com a aplicação da internet. E aí eu reputo que essa época foi a época do aprender a usar a internet dentro do contexto que a gente vivia então no século XX. Com a chegada do século XXI, a gente teve ali, né, passado ali o ano 2000, teve o bug do milênio, a gente achou que o mundo ia acabar, tal. Mal sabia a gente que 20 anos depois,
né, do bug do milênio, que a gente achou que o mundo ia apagar, os computadores iam apagar, que ia ser o caos. 20 anos depois, o que aconteceu? O mundo inteiro viu a chegada da pandemia da Covid, o famoso SARS-CoV-2, que criou aí um estrago irreparável, né? Causou um momento de disrupção em todos os aspectos da vida humana, do planeta, acho que até da vida animal, né? Vamos colocar dessa forma. E ali a gente teve um acontecimento que eu reputo muito mais do que um fato, um acontecimento. Nos meus estudos, nas minhas análises, nas minhas interações com cientistas, com profissionais de alto nível, a gente chegou à conclusão que é muito além de ser um momento de disrupção, né, que levou a gente a buscar alternativas, buscar atividades correlatas para contornar problemas. Foi um momento que impactou fortemente, se não alterou o fator humano. Muitas coisas que antigamente eram feitas de uma forma, que tinham hábitos, costumes, demandas da sociedade, etc., foram interrompidas e não foram retomadas mais da forma como era. Então a gente costuma dizer que ali houve além da disrupção, uma alteração do fator humano. Esse momento, dentro dos meus estudos, dentro das minhas análises, como eu disse, eu reputo que foi a época do aprender após a pandemia. A gente passou por uma era do aprender a aprender. A gente teve que aprender a entender um pouco de microbiologia, de entender um pouco mais do corpo humano, de falar de termos que a gente não imaginava antes, de patógeno, de vírus, o que era um vírus, o que era uma bactéria. A gente teve que reaprender, inclusive, a viver, a sobreviver nessa era da pandemia e pós-pandemia. Então eu reputo essa era do aprender a aprender. E o gozado, como a gente desperdiça conhecimento, como a gente desperdiça as crises. Eu vejo a pandemia veio, dizimou, matou um bocado de gente, fez um estrago na economia, né? Dizimou famílias, enfim, foi muito triste. E a gente continua ainda, com toda essa tecnologia, a gente continua fazendo o quê? Não tendo os cuidados com a higiene, não continuando lavando as mãos. A gente vê que abandonou-se a questão do usar o gel, lavar as mãos constantemente, se tiver num lugar perigoso usar máscara, por que não? Né? É uma proteção sua e dos outros, né? Vejo ainda que a tecnologia, apesar de estar tão avançada, a gente na era da inteligência artificial, a gente ainda continua colocando os dedos para coletar a digital do polegar, dos dedos. A gente continua ainda tendo que, né? Quando a gente poderia estar usando outros tipos de biometria que evitassem o toque, né? Então, enfim, acho que a gente desperdiça muita crise. O Brasil é campeão em desperdiçar crise. A gente podia estar aprendendo, avançando com as crises. Mas vamos lá, não deixa de ser uma época, uma era onde a gente aprendeu a aprender e está ainda, de uma certa forma, aprendendo muito. Mas nesse meio tempo, o que acontece? Chega em 2021 ali, né? Mais ou menos, a inteligência artificial. Se não bastasse toda essa novidade, todas essas inovações, chega agora o uso, a aplicação da inteligência artificial, obviamente numa escala massiva, né? A inteligência artificial já existe há muito tempo, mas a aplicação dela, mas em ambientes mais populares, mais de massa, etc., foi recentemente. E aí a gente fala que dentro dos estudos das ondas de inovação, essa seria a sexta onda, né? A IA está contida na sexta onda, que é a onda da IA, da IoT, né, da internet das coisas, que é essa interação, né, é o chamado phygital, é a combinação do físico com o digital. Então eu tenho os lockers, né, eu tenho as câmeras hoje ligadas na IA e fazendo análise se aquilo pode, se aquilo não pode. Outra coisa também, outra onda de inovação que chega, mais para frente a gente vai fazer um vídeo, então se você está gostando dessa conversa, me segue,
curte aí, ajuda a gente a positivar, a levar para cima esse canal. É época das Clean Techs. O que é Clean Techs? Está muito ligada com a COP30 que vai acontecer esse ano em novembro em Belém, no Brasil. Aí eu falo disso um pouco mais para frente, mas é uma tendência, é uma mega tendência de negócios, de oportunidades, que eu vou explicar melhor mais para frente. É a era também, essa sexta onda, é a era dos drones, é a era dos robôs e é a era dos eVTOLs, que inclusive, depois a gente vai mostrar aqui, eu tive o privilégio em 2022 de ser um dos primeiros brasileiros a entrar em áreas de teste do eVTOL da Lilium na Alemanha, o primeiro eVTOL a jato do mundo, né? Ainda em área em ambiente de prototipagem na Alemanha, um negócio muito bacana, a gente vai mostrar aqui também algumas imagens. E essa tecnologia já chega pelas mãos da Embraer este ano, ainda este ano 2025, até dezembro de 2025, a Embraer tem anunciado que já vai fazer o primeiro voo com os seus eVTOLs. A Embraer hoje é uma das maiores empresas de desenvolvimento dessa tecnologia eVTOL, veículos de pouso e decolagem vertical, os Jetsons, né? Vou colocar aqui a imagenzinha dos Jetsons para você lembrar. Se você aí é 40 a mais, você vai lembrar dessa história aí dos desenhos dos Jetsons da Hanna-Barbera, muito legal. Isso chega a São Paulo ainda este ano que vem já vai estar voando por aí e logo logo a gente vai ter uma verdadeira revolução tecnológica na mobilidade urbana aérea. Já pensou? Literalmente a gente vai ter táxi aéreo, olha só que coisa interessante, né? Ele pousa e decola verticalmente. Você vai agora comprar uma passagem, por exemplo, você está em Brasília, você está em Curitiba, quer vir assistir a Fórmula 1, você não vai descer no aeroporto, você vai descer dentro do autódromo de Interlagos, você vai fazer uma conexão aí no aeroporto, de lá você sobe no eVTOL e vai descer dentro do autódromo. Você está lá em Alphaville, precisa vir aqui para São Paulo ou vice-versa, você não vai pegar aí a Castelo Branco, aquele trânsito danado, você vai sair da Vila Olímpia, uma estimativa que já existe, vai sair da Vila Olímpia, aqui em São Paulo, e vai para o aeroporto de Guarulhos em aproximadamente 12 minutos. É uma tecnologia muito mais barata do que helicóptero, né? Muito mais sustentável. Muita gente fala, é o helicóptero elétrico. Não, não é helicóptero porque ele não tem asa móvel, né? O helicóptero tem a asa móvel, né? Que fica rodando. O helicóptero tem outras características. O eVTOL é elétrico, então é por carregamento. Então vem aí sim uma revolução, e isso vai impactar muito a vida do comércio, das cidades, vai do ambiente, do transporte interno, transporte de carga. Hoje eu não sei se você sabia, mas a gente já tem drones que levantam aí centenas de quilos, 100, 200, 300 quilos. Inclusive em empresas aqui já na região de São José dos Campos, no Pequetex, se não me engano uma delas é a Speedbird, fantástica, empresa que começou com uma startup, sucesso absoluto, já usando os drones em área de logística. E a logística vai puxar, na sexta onda vai entrar aí na área do IoT, né, do digital, os lockers, os armários inteligentes. Isso aí vai ser uma outra revolução também fantástica. Depois a gente vai colocar aqui o que é os lockers aqui, umas imagens, uns slides, para você ver. Isso vai ter um alto impacto na forma como a gente comercializa, como consome, como vende, como compra produto. Portanto, você que é comerciante, lojista, varejista, fica ligado que a gente vai estar sempre colocando aqui informações e mostrando tecnologias que vão ajudar você e o seu negócio. E já emendando aqui, que é a proposta desse vídeo, eu quero falar dos 4 pilares de um negócio sustentável e com grande possibilidade de sucesso. 4 pilares. Todo negócio que tem chance de ter sucesso, ele precisa ter, hoje em dia, conectividade, ele precisa ter mobilidade, ele precisa ter conveniência e ele precisa ter convergência. Então vamos lá. Conectividade, mobilidade, conveniência e convergência. O que é isso exatamente, cada um desses tópicos? Nessa nova era, só para fechar aqui, para a gente passar para explicar cada um desses 4 pilares, eu queria colocar uma coisa para você refletir, você que está me assistindo aí. Portanto, se você está gostando desse papo, curte, compartilha, me ajuda a divulgar,
divulga e dá um like aí. E se você no nosso Instagram botar algum comentário ou no canal do YouTube, eu vou tentar responder na medida do possível quase todo mundo que interagir com a gente. Então, se tiver alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma correção de alguma informação, fica à vontade. Isso aqui é um papo e a ideia é a gente estar sempre provocando, compartilhando, interagindo conhecimentos e informações. Nessa nova era, eu uso isso para mim. Eu não preciso saber o que eu quero. Eu descubro isso através da IA, através das minhas interações tecnológicas. O que eu preciso fazer para ser eficiente, eficaz, ter sucesso, andar mais rápido, nessa era que exige da gente uma grande dinâmica, uma velocidade muito grande, economia de tempo, eu preciso saber exatamente o que eu não quero. Você não tenha medo da era pós-digital, da era da IA. Pelo contrário, use, pratique. A gente vai depois fazer uns vídeos aqui dando dicas de como você fazer, passo a passo. Não se preocupe em saber o que você quer. Se preocupe em saber o que você não quer. Isso já vai te ajudar muito a você economizar tempo e ir direto ao ponto.